Você, crocheteiro ou crocheteiro, já tentou fazer algum trabalho com peludinho? O famoso decore luxo? Se sim, qual foi a sua experiência? Já pensou em desistir antes mesmo de começar? Ou na metade do caminho não quis mais fazer? Se a sua resposta for sim, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre esse maravilhoso decore luxo. Vou falar tudinho aqui para vocês. Como manusear, quais os problemas do fio, o que você pode fazer para melhorar e como utilizar ele, quais são os benefícios, como vender, o que atrai. Então fique nesse vídeo, já curte ele, comenta aqui se você já fez alguma peça, qual foi a sua experiência e se você tem alguma amiga artesã que tem interesse em utilizar o fio decore luxo para suas peças, começando agora do zero a utilizar ele. Vem comigo! Aqui, meus amores, eu tenho um decore luxo maravilhoso. Ele é nessa cor branca. Eu não tenho mais o rótulo dele, então não sei dizer se ele é branco, branco mesmo. Se o nome dele é pérola, qual é o nome dele. Mas, gente, a textura dele é de fio 6, tá? Vocês estão vendo, ó, que ele é todo peludinho? Esse aqui é da Barroco. Então, ele é bem concentrado, ele é bem bonitinho. Não perde nada. Ele chama muita atenção. Eu vou estar falando pra vocês que, gente, eu acho que esse é um dos fios que mais saem aí, porque as nossas clientes gostam do luxo. E elas gostam de ser, assim, pensadas com carinho quando a gente faz alguma coisa assim que elas gostam, sabe? E você pode ter certeza que as suas clientes também gostam desse decore, tá? Gostam muito. Eu fiz as primeiras peças e, gente, saiu muito rápido. Por ser luxuosa, por ter esse diferencial, gente, todas gostam, todas amam. Se não viram ainda, gente, para elas é a melhor coisa. Eu juro para vocês que as clientes adoram, sendo de qualquer cor. Para quando a gente vai iniciar, parece muito difícil. E eu vou falar a verdade para vocês. É difícil. Por quê? Aqui, gente, eu vou utilizar esse aqui para estar fazendo um jogo de banheiro. Então, não é tão difícil como as outras peças. Por exemplo, eu tenho uma aqui que eu estou iniciando, ó. Essa aqui é uma encomenda com decore luxo. Vocês estão vendo? Ela é enorme, enorme, enorme. E esse aqui, gente, é o lado da frente, porque a gente tá fazendo crochê de assim. Então, essa parte aqui é onde a gente tá crochetando. E essa aqui seria a parte de trás. E essa aqui é a parte certa. O difícil, gente, de tá fazendo crochê com decore luxo é a parte de você enxergar os pontos. Você não enxerga. Porque com esse tanto de peludinho, meus amores, é uma dificuldade real. Aqui, gente, onde eu tô fazendo a peça, ó, vou mostrar pra vocês, não dá pra ver os pontos aqui, ó. Não dá pra ver. É muito difícil. Eu preciso me concentrar muito, fazer contagem. E isso é o que as pessoas mais erram. Qual é o pior erro que você, sendo iniciante no decore luxo, cometer? Gente, pegar fio decore luxo que seja muito escuro, que seja na cor preta, que seja na cor azul muito escuro, que seja ali numa cor, por exemplo, verde escura. Gente, decore luxo, não dá pra ver os pontos, assim como eu falei pra vocês agora anteriormente. Se você pega uma cor escura, dificulta muito mais o seu trabalho. Pegando uma cor clara, como o branco aqui, como esse daqui, gente, que é o que mais sai, vou falar pra vocês. As peças com decore luxo que mais saem são essas aqui, que a cor é um pouco mais prateada, vai um pouco puxar ali pra uma cor fria do que pra uma cor quente. Pelo menos é o que acontece aqui no meu ateliê e é a experiência de várias outras crocheteiras amigas artesãs. Então, muita crocheteira sofre com o fio que é escuro. O fio escuro, gente, quando a gente vai fazer com a cor preta, sendo barbante, gente, já é muito difícil. Porque a gente não enxerga. Nem só preto, mas também como azul. Isso aqui, gente, é um azul. Azul marinho, gente, ó. Azul marinho da Bandeirantes. E, gente, não dá pra utilizar quando a gente tá de noite, quando tá em um lugar mais escuro, porque você não consegue ver os pontos.
Imagina com um decore luxo cheio de peludinho, gente. Então, assim, quando você for pegar para começar, iniciar, pega uma cor clara. Tem várias, gente. Tem um catálogo inteiro da Barroco. Se você pegar alguma outra cor, por exemplo, não tem só Barroco de decore luxo. Se você for lá no site da LM, vai ter decore luxo lá. E, gente, são maravilhosos. Mas a espessura dele é um pouco mais grossa, claro. Ela é diferente. Porque ela não é 100% algodão, igual todos os barbantes da Barroco. Barbantes não, né? Os novelos da Barroco. Então, ela vai ser um pouco mais grossinha, vai ser um pouco mais difícil de utilizar. Então, para você iniciante que quer iniciar, pega uma cor mais clara, vai devagar, conta os pontos, por favor, porque faz muita diferença. Quem tem contador de pontos, que é aquele negocinho que a gente encaixa, é a melhor coisa. Comprem, utilizem muito. Aqui, deixa eu ver se eu tenho pra mostrar pra vocês. Porque olha só como é que fica, gente. Esse aqui é uma peça que eu comecei e não finalizei. Comecei bem no início. Aqui, ó, meus amores, olha só. Essa aqui é a parte onde eu trabalhei. Tá vendo que todos os pontos aqui, ó, estão pro lado certo? Mas é esse lado aqui que é o certo, tá? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Gente, é o que salva quando você tem decore luxo, aí você tá utilizando. Porque isso aqui você coloca no ponto, por exemplo, vou colocar no início da carreira. Então, essa aqui vai ser aonde eu vou iniciar os aumentos, tá bom? Aqui mesmo nessa carreira, ó, nessa peça, tem aumentos. E quando eu sei que vai iniciar tendo esse monte de linha aqui, gente, vocês estão vendo? Tem esses monte de fio. Como eu sei que eu já vou iniciar um aumento? Eu vou colocar, gente, meu contador de pontos aqui. Só vou dar um exemplo, tá, gente? Em cima do meu ponto. Aqui bem em cima do meu ponto. E vou deixar ele marcado pra depois, ó, vou prender. Pra quando chegar aqui, eu fazer por cima dele e já colocar em cima do próximo ponto, onde vai ser mais um aumento, que é onde eu vou iniciar, e também dá pra colocar um aqui no término. Então, é a melhor coisa você comprar, investir em marcadores de ponto quando você vai utilizar decore luxo. E qual é a agulha ideal para utilizar com a decore luxo? Meus amores, como eu falei pra vocês, todos os decores luxo da Barroco são de ordem 6. Se você for desfiar os fios da Barroco decore luxo, você vai perceber que são 6 fios. Então, o que eu recomendo, e é o recomendado, é usar a agulha 3,5. Mas, aqui em casa, no meu ateliê, eu utilizo a agulha 4.0 também para estar fazendo o decore luxo. 3,5, gente, muito bom, maravilhoso. Para quem aí tá iniciando e já tem uma experiência com crochê, maravilhoso para você estar utilizando. Mas, entretanto, todavia, gente, quando você utiliza a agulha um pouquinho maior, se torna um pouco mais fácil, porque você vai afrouxar os seus pontos. Então, você vai conseguir aí ter mais diversidade. Por exemplo, quando você vai fazer uma correntinha e vai fazer o ponto alto, você vai ter um pouquinho mais de espaço para você entrar. E com esse montaréu de fio, gente, é a melhor coisa, tá? E utilizando um pouquinho mais a agulha 4.0, né, que é maior do que a 3,5, que é o recomendado, você vai ter mais pontos soltos e o que vai aliviar a tensão. Porque, como eu já falei em vários outros vídeos, a tensão, gente, é muito difícil, porque com a 3,5 você vai fazer os pontos bem mais com dificuldade e você vai sentir um pouco de dor na mão. E a decore luxo tende a ter muita dor na mão, porque você tem que se concentrar bastante, então você vai acabar apertando a agulha. Acontece muito sem querer. Então, você pegando a agulha 4.0, você vai afrouxar o seu ponto e, consequentemente, você vai conseguir aí ter uma menor tensão aí no seu ponto e vai sentir o ponto um pouco mais solto. Mas depois você pode avançar para 3,5, até diminuindo aí conforme você consegue. Como eu já falei, gente, contar os pontos é um erro fatal. E desistir também, tá? Porque o meu primeiro jogo, gente, ficou horrível. Ficou muito, muito feio. Eu não consegui olhar pra aquilo lá. Por quê? Porque os pontos, todos eles cederam. Tipo assim, como que eu posso dizer cederam? Os meus pontos, eles ficaram muito apertados ou muito largos. Ou se não, gente, eu não conseguia achar a linha. Eu pegava os peludinhos e passava como se fosse ponto e depois eu não conseguia desmanchar pra fazer direito. Então, assim, eu não aguentava mais, eu estava a ponto de desistir. E hoje, gente, olha que coisa mais linda que fica.
fica maravilhoso. Então, assim, é o que me deixa muito feliz eu não ter desistido. Então, não desista também. Você vai conseguir. Como eu já sempre digo aqui, gente, crochê é prática. Quanto mais você fazer, mais você vai conseguir fazer melhor, tá? E aqui, gente, eu vou iniciar essas produções, né? Esse aqui, gente, vai ser um jogo de banheiro onde eu já tenho aqui as bases, gente. Ó, maravilhosas bases. Fiz aqui base para jogo de banheiro. E eu já vou estar passando decore luxo. E como eu começo essa produção, gente? Organização. Como eu estarei fazendo esse jogo de banheiro em específico, o modelo Jaque da Loren, eu estarei virando a peça, né? Como eu já falei pra vocês, eu vou ter que virar a peça pra produzir e, consequentemente, os meus pontos vão ficar virados. Só que o que eu irei fazer? Eu irei fazer um teste primeiro, fazendo com o barbante pra desmanchar. Sim, gente, eu vou fazer e vou desmanchar. Acontece muito e é o que eu vou ter que fazer pra fazer um teste pra ver se vai dar certo, tá? Então, gente, para você conseguir aí fazer com seu decore luxo, teste, arrume, se organize, tenha organização. Anote, coloque num caderno, coloque no seu notebook, coloque em um arquivo, como você pode fazer, como você não pode, como vai ser os aumentos. Porque depois que você passar pro barbante novamente, você vai ter que ter esse discernimento de que você vai ter que virar a peça, você vai ter que fazer tudo ao contrário como você estava fazendo antes. Assim como no decore luxo você vai fazer ao contrário, com o barbante depois você vai ter que fazer novamente ao contrário, tá? Então tenha organização, tenha paciência e aceite, gente, que o começo é lento, não adianta, você precisa fazer devagar. Por isso, o crochê, gente, com decore luxo é de um preço um pouco maior, porque precisa de muito mais organização, precisa de você ter paciência, precisa de algo para você poder ter mais tempo para fazer, porque não adianta, você vai ir devagar e para você fazer, gente, você tem que adquirir vários passos. Primeiro você vai começar a fazer direitinho, depois que você fazer, você tem que fazer a blocagem, que eu já vou explicar. Depois, gente, que você fez a peça com decore luxo, por exemplo, essa daqui, você vai ter que fazer uma blocagem. E como é essa blocagem? Você vai pegar um pente ou uma escova, qualquer coisa que você tem aí, e vai ter que passar, porque tá vendo que essa aqui é a parte certa? Na parte de trás ficou bastante pelinho. Aqui não tem tanto, porque eu utilizo de técnicas para deixar os meus peludinhos pro lado certo. Enquanto eu estou fazendo a peça, eu já vou passando o fio ali pra deixar ele um pouquinho mais pra trás. Mas mesmo assim, quando eu finalizar, é necessário fazer o quê? Passar um pente bem passadinho pra todos os lados, pra sair qualquer fio aqui, sendo pra lá, sendo pra cá, sendo pra diagonal, sendo pra... Tem que passar, gente. Fazer essa blocagem, molhar ajuda muito e passar um ferro também. Se vocês quiserem, comentem aqui nesse vídeo que eu estarei trazendo, gente, como eu faço a minha blocagem. Como eu já estou fazendo essa peça, no final dela eu posso estar trazendo pra vocês. Então comenta aqui se vocês querem, se vocês comentarem bastante, eu estarei fazendo, tá? E quando isso melhora, Jennifer, quando eu consigo fazer? Gente, a mão aprende. O olhar, gente, vai ficando mais atento. Você consegue fazer sem contar. Hoje, gente, eu já fiz isso aqui, ó, sem contar os pontos. É muito fácil depois que você pega a prática, quando você realmente começa a entender como que funciona e como que não funciona. Então, como eu disse pra vocês em vários outros vídeos, eu vou falar de novo, gente, crochê é prática. Crochê não é você pegar, fazer hoje e achar que você já vai virar o expert. Não é assim. Crochê você precisa fazer um pouco todo dia, precisa ali ter ritmo, tá? E o ritmo melhora. Então, você precisa ali realmente ter um tempo para você fazer isso. Sendo pronta entrega, sendo encomenda, como essa daqui já é uma encomenda e o outro já é uma pronta entrega, são duas coisas totalmente diferentes. Para pronta entrega, eu tenho o tempo que eu quiser, que eu tenho livre, mas agora, para encomenda, eu preciso já me organizar para me conseguir fazer. Então, eu preciso saber certinho como eu consigo, como eu não consigo. Eu não aceitaria essa encomenda se eu já não tivesse experiência. Por isso é muito legal vocês fazerem uma pronta entrega, se vocês querem mais pra frente fazer alguma coisa com o decore luxo, pra você aí conseguir fazer certinho a sua peça, sendo por ela por encomenda, tendo mais confiança no seu trabalho. Então, se você ficou até o final desse vídeo, gente, eu agradeço muito. Espero ter ajudado vocês que estão começando aí no crochê e que querem fazer alguma coisa com decore luxo, sendo alguma pecinha, alguma coisinha que vá ser utilizado decore luxo. Espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo maravilhoso, que vocês consigam produzir. Me marquem se vocês verem o meu vídeo
e tirar motivação para vocês fazer alguma coisa no Decore Luxo, eu agradeceria muito se vocês me marcarem. E eu com certeza compartilho, gente. Todas as minhas redes sociais são Jennifer's Crochê, tanto Instagram, TikTok, todas as minhas plataformas são Jennifer's Crochê e eu estou em todas. Se você pesquisar, você realmente vai me encontrar e com certeza vai conseguir achar passo a passo tudinho que eu estou aprontando por agora. Por exemplo, essas prontas entregas e essa encomenda maravilhosa que eu já estou a produzir, tá? Eu estarei fazendo mais vídeos caso tenha mais dúvidas, então se você tem dúvida, comente aqui que eu estarei trazendo mais aqui nesse canal maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, curte, gente, comenta, compartilha nos grupos, que eu sei que tem muita gente iniciante aí nos grupos de crochê, então comenta aqui, gente, e já compartilha para aquela sua amiga que às vezes tá precisando e não tem coragem de falar, não tem coragem de perguntar. Se você mandar esse vídeo, eu tenho certeza que vai ajudar muito ela. Hypem também no vídeo, que eu vou gostar bastante, e muito obrigada por me acompanhar e estarem aqui durante todo esse tempo. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo.